boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar a Q9, módulo 2, falando de transformações químicas e energia. Esse conteúdo se encontra nas páginas 10 a 13 desse capítulo. Bom, para começar, o que é a termoquímica? Bom, nada mais é do que o estudo de reações que podem absorver ou liberar energia. Isso é comum a todas as reações químicas. A termoquímica é o estudo das variações de calor ou de entalpia que acompanham as reações químicas. Eu vou tentar deixar em um card aqui em cima, por aqui talvez, um outro vídeo que mostre a variação dessas temperaturas em algumas reações químicas. Muito bem. ΔH, então, é a variação da quantidade de calor de um sistema à pressão constante. Quantidade de calor, que é um tema que vocês já tiveram na aula passada. Assim, entalpia de um sistema é o seu conteúdo energético. Todas as reações consomem ou liberam energia. O calor absorvido ou liberado por uma reação, a pressão constante, é chamado de variação de entalpia. Bom, como é que a gente calcula a variação de entalpia? A variação de entalpia é calculada dessa forma aqui. A entalpia final menos a entalpia inicial, que, para as reações, a gente pode encarar desta maneira aqui. Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Cálculo de delta é muito parecido com o da física, né? Por exemplo, se fosse ΔS, seria S final menos S inicial. Se fosse ΔT, de tempo, T final menos T inicial. Então é muito semelhante com a da física. Mas na química, a gente vai pensar em produto e reagente. Final menos inicial, produto menos reagente. Bom, quando a gente fala de reações que podem liberar ou absorver energia, a gente não pode deixar de comentar de reações exotérmicas e de reações endotérmicas. Ambas possuem esta barreira de energia, que é a energia de ativação. A gente observa o complexo ativado. Isso aqui faz parte de uma outra parte da matéria que ficará para os próximos capítulos. Bom, então reação exotérmica e reação endotérmica. Reação exotérmica é toda reação que libera energia. Reação endotérmica é toda reação que absorve energia. Então aqui os reagentes têm uma determinada energia na reação exotérmica, a gente atinge o complexo ativado e acaba ficando com um sistema em que o produto tem uma energia menor do que a gente tinha antes, como a gente vê por esse gráfico. No caso das reações endotérmicas, os reagentes têm uma certa energia, eles ganham energia até obter os produtos. Então a variação de energia aqui é positiva, a variação de energia aqui é negativa. Então, para a gente não esquecer, reações exotérmicas sempre possuem ΔH menor do que zero, eles liberam energia, e reações endotérmicas possuem ΔH maior do que zero, sempre positivo. Os produtos têm maior energia nesse caso. Muito bem. Falando de calor de formação padrão, o que é o calor de formação? É o calor envolvido na formação de um mol de substância composta a partir de substâncias químicas simples. Como é que funciona? Vamos ver. O que era a substância química simples? São substâncias que só possuem um único elemento químico. E há vários exemplos. Nesse caso aqui, a gente vai ver reação de síntese de água e de metano. A água é formada por hidrogênio e oxigênio, que vem aqui uma substância composta. Esses dois elementos vêm de substâncias simples. Aqui o hidrogênio na forma gasosa, aqui o oxigênio também na sua forma gasosa. Ambos substâncias simples. Substâncias simples. Um único elemento aqui, um único elemento químico aqui. Então a gente forma uma substância composta a partir de duas substâncias simples. Esta formação de água tem uma entalpia negativa de 241,82 kJ por mol, ou seja, é um processo exotérmico. Aqui, as condições em que foi obtida, no caso, essa água aqui. Para o metano, a gente vai reagir grafite, substância simples, com hidrogênio gasoso, para formar metano. Então, substância composta formada a partir de duas substâncias simples.
Poderiam haver mais dependendo da substância composta que tem aqui, né? Então, por exemplo, se a gente fosse obter ácido sulfúrico, eu teria 3 substâncias simples nos reagentes, ok? Bom, então aqui a gente também tem uma reação exotérmica com outro valor, né, de 74,81 kJ para cada mol de metano formado. Bom, aqui alguns exemplos de entalpias de formação padrão. Aqui eu coloquei água de novo porque o valor muda quando a água está no estado gasoso e aqui está no estado líquido, né? Então, essa diferença de fase, nessa diferença de estado físico, também vai interferir nestes valores aqui. Então, eu coloquei aqui como exemplo também entalpia de formação da amônia, do CO2 e do CO. Nesse caso, todos exotérmicos. Agora, o que são as condições padrão? Pressão de 1 atm a 25 graus Celsius e a forma alotrópica da substância tem que ser a mais estável. A forma alotrópica é a forma em que ele se apresenta na natureza. Por exemplo, no caso da água, a forma mais estável é a forma líquida. No caso do grafite, ou melhor, no caso do carbono, na forma de grafita, né? A gente não pode esquecer que também existe carvão e existe diamante. Existem outras formas também, como nanotubos, grafeno, etc. Então, a mais estável é a de grafita, né? A do grafite. E aqui no caso do enxofre, é o enxofre rômbico, né? O que é o enxofre rômbico? O enxofre ele pode apresentar 2 formas. Esta aqui, que tem a forma cristalina rômbica, e essa aqui, que é a forma monoclínica. A forma mais estável do enxofre é esta aqui. Tudo bem? Então, o rômbico é o mais estável, é a forma alotrópica mais estável do enxofre. Aqui, substâncias simples sempre possuem entalpia de formação igual a 0. Isso aqui é muito importante. Isso vocês têm que gravar. Substâncias simples têm calor de formação padrão ou entalpia de formação padrão igual a 0. Substâncias simples são aquelas que só têm um único elemento químico. Tudo bem? Muito bom. Para a gente calcular o calor de formação padrão, ou melhor, para a gente utilizar o calor de formação padrão em cálculos, a gente utiliza desta maneira aqui, né? O ΔH da reação é o ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes. O que é esse sigma maiúsculo aqui? É o sinal de somatório. Então, a gente vai somar todas as entalpias dos produtos e vai subtrair da soma de todas as entalpias dos reagentes. Então, esse sigma aqui nada mais é do que a soma de todas as entalpias dos produtos ou dos reagentes, como eu acabei de falar. O que pode aparecer também são diferentes unidades. Ou aparece em quilocaloria, que é o que a IUPAC recomenda, ou quilojoules, que na verdade é o que mais aparece na maioria dos exercícios. A gente tem que lembrar que 1 quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules. Muito bem. Para a gente determinar a variação da entalpia da reação utilizando os calores de formação, né, ou as entalpias de formação padrão, a gente vai fazer isso de que forma? Bom, eis um exemplo. Calcular a variação da entalpia da reação de combustão do acetileno a 25 graus Celsius, 1 atm, usando os seguintes calores de formação. Então está aqui, do acetileno, do CO2 e da água. Como é que a gente vai calcular a entalpia de combustão do acetileno? Então, a gente vai calcular desta forma aqui. Primeiro, a gente tem que escrever a combustão do acetileno. Combustão é fazer alguma coisa reagir com oxigênio. Depois de balancear a equação direitinho, a gente vai obter estes valores esses coeficientes estequiométricos. Toda combustão completa forma CO2 e água. CO2 e água. Partindo dessa reação, como a gente vai calcular esta variação de entalpia? Vamos copiar essa equação aqui. Então, como é que a gente calcula variação de entalpia? ΔH final menos ΔH inicial, ou ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes.
O problema deu para a gente aqui estes valores de entalpia para a água, para o CO2, para o O2, que é zero, substância simples, e para o acetileno, está aqui, né? Mais 54 quilocalorias. Como aqui eu tenho coeficiente estequiométrico 1, né? Não tem nada escrito aqui, mas a gente supõe que está escrito 1, eu vou multiplicar esse fator pelo valor de entalpia. Multiplico este valor pelo valor de entalpia. Multiplico este coeficiente estequiométrico pelo seu valor de entalpia. E aqui a mesma coisa. Fazendo essas contas, a gente tem aqui 54 quilocalorias, né? Aqui vai dar 0. Aqui 2 vezes menos 94 vai dar menos 190, menos 188, com menos 68, que vai dar esta continha aqui, né? Vai dar menos 256 quilocalorias. Como é que a gente calculava o ΔH? ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes, como está aqui. Produto menos reagente. Produto menos reagente. Final menos inicial. Final menos inicial, né? Produtos, reagentes. Então a conta aqui vai ficar expressa dessa maneira: menos 256 menos 54, o que vai dar menos 310 quilocaloria, ou convertendo para quilojoule, menos 1295,8 kilojoules. Voltando para as alternativas da questão, aliás, essa não era de alternativa, tem uma outra que vai chegar mais para frente. A gente vai falar então agora de calor de combustão. Calor de combustão é o calor liberado na queima de um mol de substância química. Combustões sempre envolvem consumo de oxigênio, e a combustão completa de compostos orgânicos produz CO2 e água. Isso eu até comentei na resolução anterior. Então, como exemplo, temos aqui a queima de etanol, que tem esta formulinha aqui, C2H5OH. Então, etanol vai reagir com oxigênio, formando CO2 e água, com estes coeficientes estequiométricos. E aí, como é que a gente calcula esse entalpia de combustão? A gente calcularia da mesma forma que a gente fez agora há pouco, né? Entalpia final, entalpia dos produtos, menos entalpia inicial. Mas nesse caso aqui, o valor já é dado, né? Aqui a gente tem a reação e o valor já dado para essa combustão. Bom, oxigênio aqui é o reagente, né? Isso indica consumo de oxigênio. Toda vez que o oxigênio aparece como reagente, isso indica combustão. Ele é reagente, né? Isso indica o consumo de oxigênio. E aqui tem para vocês outros exemplos de entalpias de combustão, né? Nesse caso aqui do benzeno, aqui do metano e aqui do isoctano, que é o componente principal da gasolina. Então, se vocês observarem, o calor de combustão dele, né, a entalpia de combustão dele é bem maior que a entalpia de combustão do álcool, por exemplo. Isso explicaria por que a gasolina rende muito mais do que o álcool, né? Porque ela fornece mais energia para o motor, porque a queima de gasolina fornece maior energia, né? Tem maior entalpia de combustão. Bom, então o calor de combustão pode ser calculado a partir dos calores de formação padrão, do jeito que a gente viu agora há pouco. Certo? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Se a gente não tivesse este valor aqui, mas tivesse os valores de entalpia de formação de água, de CO2 e do etanol, a gente poderia facilmente calcular esta entalpia de combustão. Muito bem. Como exercício, trouxe aqui para vocês um da PUCamp, que fala assim: considere as equações termoquímicas a seguir, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é a variação de entalpia que pode ser designada calor de formação ou calor de combustão? Bom, então, dessas daqui, apenas uma a gente pode falar que representa calor de formação ou calor de combustão. Bom, o que era o calor de formação e o calor de combustão? Calor de formação era quando os reagentes são substâncias simples para formar substâncias compostas. No calor de combustão, acontece reação com oxigênio e a entalpia é sempre negativa. Vamos ver caso a caso.
Na primeira reação, a gente só tem oxigênio, não tem o combustível. E outra coisa, a entalpia é positiva, não pode ser a entalpia 1. Na entalpia 2, a gente tem aqui uma substância simples, outra substância simples, para formar uma substância composta, ok? E a entalpia aqui é negativa. A entalpia negativa combina com o calor de combustão. Oxigênio como reagente também combina com o calor de combustão. Para calor de formação, temos duas substâncias simples para formar uma substância composta. Então, já é a alternativa B, né? que mostra que ΔH2 é a única que é compatível com o que a gente tem aqui. Nas outras alternativas, a gente tem aqui substância composta, e aqui não tem oxigênio para reagir com combustível, não é? Então, por isso, a única alternativa correta só pode ser a alternativa B. Como outra proposta de exercício, eu trouxe aqui para vocês. Esse aqui que é adaptado da Federal de Goiás. O trifluormetano, que é o CHF3, é produzido pela fluoração do gás metano, né? Fluoração é a introdução de flúor, ok? Ou reação com flúor. De acordo com a equação abaixo não balanceada. Na verdade, aqui ela está balanceada, foi por isso que eu adaptei, né? Inicialmente ela não era balanceada, mas eu acabei colocando os coeficientes corretos aqui. Aqui tem os dados de entalpia de formação para cada uma das substâncias que está aqui na reação. E o que ele pergunta para a gente? Qual a entalpia padrão da reação de fluoração do gás metano em kJ por mol? Né? Ou seja, ele está perguntando a entalpia para esta reação aqui e ele deu para a gente as entalpias de formação de cada uma dessas substâncias. Muito bem, como é que a gente resolve esse exercício? Bom, a gente vai partir daquele princípio de que a gente vai calcular o ΔH usando ΔH final menos ΔH inicial, né? ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes. Então fica assim. Está aqui a nossa reação de novo, não é? A reação de fluoração do metano para obter o CHF3. Aí, calculando cada entalpia de acordo com o que a gente tem aqui, a gente tem o seguinte. 1 vezes menos 75, 3 vezes 0, porque é substância simples. Toda substância simples tem calor de formação igual a 0. 1 vezes a entalpia do CHF3, que é menos 1437, e 3 vezes a entalpia do HF, que é menos 271, como foi dado no exercício. Fazendo essas contas, a gente tem então menos 75 aqui como entalpia dos reagentes, menos 2.250 como entalpia dos produtos. Então a gente vai fazer este valorzinho menos este valor aqui. Então a gente vai ter aqui entalpia do produto menos entalpia dos reagentes, menos 2.250, menos, não pode esquecer desse sinal de menos aqui, menos 75. Fazendo essa conta, a gente tem menos 2.175 kJ, o que concorda com a alternativa D. Eu sei que é bastante coisa, mas não é muito difícil. A maioria dos exercícios sempre vai usar esta formulinha aqui. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Agora, só para terminar, vamos fazer uma revisão bem rapidinha. Pergunta: qual das duas formas de calor a seguir permite a mudança de estado físico de uma substância? É o calor sensível ou o calor latente? Tempo! E aí? Lembrou? Qual dessas formas de calor pode ser capaz de mudar o estado físico de uma substância? Vamos lembrar uma coisa. Calor sensível a gente usa no quimacete, calor latente a gente usa no QMOL. Qual deles provocava mudança de estado físico? Vamos colocar um gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, a mudança de estado físico está mostrada nas linhas em vermelho, né? Ou pelos intervalos Q2 e Q4. Essa mudança de estado físico ocorre sem variação de temperatura. E se vocês observarem nessas duas equações, onde não tem variação de temperatura? É aqui. Aqui
onde há variação de temperatura é nessas rampinhas aqui, ó, nessas rampinhas em azul, onde mostram os intervalos Q1, Q3 e Q5. Então, o QMOL mostra este intervalo e este aqui, e aí Q1, Q3, Q5 mostram o aquecimento da substância, né? A temperatura está aumentando nesses intervalos em azul. Logo, Q2 e Q4 mostram a mudança de fase. Então, como resposta para essa revisão, temos o calor latente, certo? Muito bem, é isso que eu tenho para vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreve aí nos comentários. A minha estação preferida é, e aí você coloca a sua estação preferida do ano, ok? Então, se você assistiu o vídeo até aqui, comente. A minha estação preferida é, eu particularmente gosto mais do verão. Se você gosta de inverno ou do outono, escreve aí nos comentários. Bom, grande abraço para vocês e até mais.